Eu gostaria também de colocar que o que me chamou muita atenção foi a falta de a tentativa meio que escusa de paridade entre a mesa, né? E assim, essa tentativa foi frustrada, porque quem fala muito e principalmente fala mal, dá com os burros na água, né? Então, ocorreu essa situação onde dois profissionais foram chamados para serem técnicos e não foram nada técnicos. Eles foram totalmente parciais no discurso deles. E acabou que, graças também ao requerimento do senador Paulo Rocha, nós tivemos a inclusão de outras pessoas e outros profissionais que a priori não estavam na mesa, mas que de alguma forma contribuiu com a gente também para deixar a coisa um pouco mais equiparada, né? E é uma coisa que a gente pede sinceramente aqui à assessoria e à chefia de gabinete do senador Girão, que na segunda audiência, que essa paridade, que essa isonomia seja mantida em termos de falas e de oportunidades, e aí completando. Não temos por que temos tantos médicos nessa mesa, porque não é a profissão de médico que está sendo regulamentada. Eu acho que tem que dar a chance para pesquisadores, para cientistas, para pacientes, se for o caso, para profissionais que estão na linha de ponta, que montaram seus serviços de acupuntura e trabalham. Então, eu acho que esse precisa ser o viés dessa segunda audiência, já que a primeira deixou muito claro o posicionamento e a necessidade da regulamentação da profissão de acupunturista, garantindo o direito aos profissionais de saúde de nível superior serem especialistas pelo MEC, lato sensu, e as outras condições que o projeto traz em termos de faculdade, que já existe. Depois o Dr. Nelson pode comentar aí das inviabilidades que nós sabemos que o Conselho Federal de Medicina e o Colégio Médico Brasileiro tenta a todo momento atrapalhar a sociedade civil organizada, porque quando eles pensam que estão nos atrapalhando, nos prejudicando, não, eles estão prejudicando o paciente, eles estão prejudicando as pessoas que precisam de assistência com essa briga insana, com essa falta de respeito com o SUS, com a falta de respeito com a população. Eles não estão desrespeitando a gente, eles estão desrespeitando a saúde pública, eles estão desrespeitando o SUS há muito Mas tempo. eu acho que esse ponto que vocês estão colocando é essencial, né? Eu acho que a boa vontade, né, do senador de colocar, né, uma igualdade, né, uma paridade, né, de duas partes para serem ouvidas, que são, né, de certa forma, duas partes, né? Um grupo de médicos contra todos os outros, né? Então, só que isso não é factível, porque assim. Como, né, o Nelson trouxe muito bem, a gente não está discutindo, né, a formação do médico, né? A gente está discutindo a regulamentação de uma profissão específica. Então deveria ser ouvido todos os grupos, né? Então, se tinha associação médica, por que não tinha associação de enfermagem, de enfermeiros acupunturistas, associação de fisioterapeutas acupunturistas, né, e tantos outros, né? E tem outros grupos também, né? E também escutar médicos, né, que são, né, totalmente contra essa reserva de mercado, né? Então, o próprio, né, Dr. Evaldo, que foi citado, né, sem estar lá, né, eu acho que foi um desrespeito, inclusive, né, por um dos colegas médicos lá que citou o nome dele sem ele estar lá, é um médico que Isso defende. é mentirosa. Exatamente. E é um médico que defende, né, a acupuntura multiprofissional, né, porque ele entende que ele não aprendeu acupuntura com o médico, né? E aí, resgatando um pouco da história, né, que vocês trouxeram muito bem na audiência, quem trouxe a formação da acupuntura para o país e formou os primeiros médicos, né, foi um fisioterapeuta, né, um massoterapeuta, então, Frederic Spee. Então, assim, né, por respeito, né, ao seu mestre, né, ao seu professor, né, como é que ele, né, aprendendo de um fisioterapeuta, ele poderia dizer que não poderia ensinar para outros fisioterapeutas, né? Então, acho que existe esse desrespeito,
Mas eu gosto de estudar bastante a história, né? E aí dizer que isso também aconteceu na França, né? Então, o Soulier de Uhum. Morin, né? Ele cria uma associação, né? A Exatamente. pedido de alguns médicos, né? Para poder ensinar aquele conhecimento tão valioso, né? Na França. E aí, depois de um tempo, né? Outros grupos, né? De médicos que vinham aprendendo colocaram ele para fora da associação, né? Que ele tinha criado para ensinar para os profissionais de saúde, né? Então, assim, você vê que isso se repete. E na própria China, né? Eu tive a oportunidade de ir a Pequim, né? Na capital da China, representando o Brasil enquanto Ministério da Saúde, né? Eu estava numa comitiva e a gente foi conversar com a Administração Estatal de Medicina Tradicional Chinesa, né? Então, o órgão máximo da medicina chinesa lá. E a gente foi explicar como é que acontecia no Brasil e falou dessa disputa que acontecia, né, do ponto de vista jurídico, né? E aí eles comentaram, né, que os médicos lá, né, muitos também não querem reconhecer, né, a medicina tradicional chinesa como uma medicina. Então veja que os médicos ocidentais têm essa formação de medicina ocidental, não reconhecem os pares deles como médicos, nem na China, né? Quem estava falando isso era, né, uma autoridade internacional na administração estatal de medicina chinesa, né, que estava recebendo a gente conversando. Então, assim, só que lá, né, eles têm toda a força, né, do próprio governo de acabar com essas, né, disputas, né, e fazer um grande avanço da medicina chinesa, que eu acho que é o que está faltando para o Brasil, como, né, o Jean falou muito bem, né, o que importa, né, é a saúde pública. E aí eu me lembro de uma frase da Carmen de Simone, que foi é, a primeira coordenadora da Política Nacional de Práticas Integrativas, né, no Seminário Uhum. Internacional em 2008, que ela fala que um dos grandes objetivos da política de práticas é dar acesso à população a práticas que antes estavam restritas à iniciativa privada, né? Então veja a importância. Uhum. Desde 2008 já se tem essa concepção, né, da importância que essas práticas têm no SUS para dar acesso à população.